A série que o Senhor tem ministrado à minha vida sobre orgulho. Semana passada eu preguei a primeira mensagem e falei sobre justiça própria. Se você não ouviu, eu indico que você ouça por meio do nosso canal do YouTube. E hoje eu quero falar o segundo tema dessa mensagem. E nas próximas semanas nós vamos estar falando sobre isso. Mas antes disso eu quero orar. Porque a palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus ela é eficaz, mas quando nós estamos diante dela, o que precisa ser alinhado é o nosso coração. Então vamos orar para que o nosso coração esteja aberto, e para que esta palavra tenha o efeito nos nossos corações e nossas mentes. Que você saia daqui sendo aquela boa terra que quando lançou a semente, ela germinou e deu frutos. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos ao Senhor, nos abençoa por meio da Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo venha revelar no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, a verdade dessa mensagem. Que sejamos confrontados, mas que todo o orgulho caia por terra e tenhamos o nosso coração quebrantado diante do Senhor. A Tua palavra tem poder de transformar, de mudar realidades, de nos levar para uma nova, um novo momento da nossa vida. Por isso eu peço, traga a unção necessária para isso. Eu me submeto completamente à ação do Teu Espírito Santo. E que tudo que for dito neste lugar seja algo do céu para os nossos corações carentes, Pai. Em nome de Jesus Cristo te agradeço. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Há uma história interessante de um homem chamado Naamã. Segundo livro de Reis, Antigo Testamento, capítulo 5. Quem abriu diz amém. Amém. Pessoa do seu lado abriu, se não ajuda ela. Importante que todo mundo leia junto. Se ela tiver sem Bíblia, você oferece para ela, fala, vamos ler junto. Diz assim, o versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou servo da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom que o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. E a carta para o rei de Israel que dizia: com essa carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Vamos parar por aí por enquanto, só para contextualizar. A Síria era o país vizinho de Israel, e Naamã era um grande comandante, um grande general do exército da Síria. Mas o texto diz que ele era um homem poderoso, valente, um homem de influência, um homem com uma patente elevada do exército, porém era leproso. E nesse momento, muito entre essa guerra, havia uma guerra ali entre esses dois reinados, da Síria e de Israel. Num desses momentos é levado cativo alguns israelenses para a Síria.
E dentre cativos havia uma menina nova que trabalhava como escrava para a esposa desse Naamã. E essa menina conhecia a história do profeta Eliseu. E a palavra de Deus diz que ela olhou para aquele senhor leproso e disse: olha, se você conhecesse o profeta lá de Samaria, com certeza você seria curado. Quando Naamã ouviu isso, ele falou: opa, eu tenho uma oportunidade, de ser curado. Foi ao rei dele e falou: olha, eu preciso que o senhor me indique lá o outro rei, para que eu chegando lá ele possa me apresentar o profeta. E ele vai ao rei de Israel com uma carta do rei da Síria dizendo: olha, está aí o meu servo Naamã e ajuda o cara. Vamos continuar o texto, versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou a roupa e disse: acaso sou Deus capaz de dar vida ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que eu cure o leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para me atacar. Então o rei de Israel, quando recebe Naamã a carta, ele fica indignado. Ele fala: peraí, mas quem sou eu? Eu não tenho poder para curar ninguém. Ele está querendo, na verdade, um pretexto para vir entrar em guerra. Parece a briga do Maduro com o presidente Trump, né? Eles ficam ali discutindo ali. Ele fala: peraí, eu não tenho condição. Porém, vamos continuar o texto. Versículo 8. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe uma mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envia Naamã para mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro em Israel. O profeta tem esse comportamento, né? Ele fica sabendo do rei, ele fala: rei, não tem problema não, manda aqui para mim, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Vamos continuar o texto. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta de Eliseu. Imagine a cena: um grande comandante do exército do inimigo chegando com toda essa pompa e circunstância, carros, cavalos, ouro, prata, roupa. O cara chegando com aquele negócio, parecia um famoso chegando na porta do profeta Eliseu lá em Samaria, um homem simples, comum, e chega tudo aquilo. Como que você receberia uma pessoa dessa? Como que você se comportaria? Mas olha como que o profeta faz. Versículo 10. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, quer dizer, ele nem atende Naamã. Parece que ele era mal educado, né? Dá a entender, mas nós vamos entender o porquê disso. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Imagine Naamã acostumado com toda a pompa e circunstância. O cara toda hora está acostumado, com respeito, com honra, todo mundo bate continência para o cara passa, todo mundo se curva, e aí ele chega com toda essa pompa e circunstância. Eu sou o cara, com aquele jeitão, imagina, arrogante, cheio de si. E aí quando ele chega achando que ele sempre também seria recebido com pompa e circunstância, quando Eliseu ficar sabendo disso, ele manda um recado, ele nem sai para conversar com o cara. Fala o seguinte, ele está aí na porta? Tá. Manda ele lavar lá no Rio Jordão. Detalhe, o Rio Jordão não era um lugar tão agradável. Vai lá, manda ele. Vamos para o coração agora de Naamã. Como o coração se revelou nessa hora. Versículo seguinte. Versículo 11. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperasse que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores de qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu
furioso. Naamã fala: peraí, o cara não sai para me receber, o cara me manda lavar num rio sujo, fedido. Não tem rio melhor não lá em Damasco, porque aqui não tem rio. Quer dizer, ele desqualifica tudo e a todos. Ele não poderia vir me receber com toda a pompa, fazer uma oração bonita, né? Fazer um movimento ali, e eu seria curado. E a Bíblia diz que quando ele ouviu isso, ele virou as costas e eu vou embora. Versículo 13. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. E ao chegar diante dele, Naamã disse: agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite esse presente do teu servo. Naamã, ele era um homem admirável, um general de alta patente, vitorioso, respeitado pelo seu povo, um homem de sucesso, um homem próspero, como a própria Bíblia diz, um grande homem de Deus, porém leproso. Quantas vezes na vida nós não vivemos dessa forma também? Nós temos qualidades, nós temos habilidades, nós temos sucesso, nós temos conquistas, porém leproso, porém orgulhoso, porém invejoso, porém. E o problema da nossa vida é justamente esses poréns. E todos nós temos. Quantas vezes nós temos conquistas e reconhecimento e posição, mas carregamos uma lepra dentro de nós. A lepra ela simboliza o pecado. A lepra é uma doença, todo mundo conhece, e é uma doença altamente contagiosa. Hoje em dia, graças a Deus, né, o tratamento, a gente nem ouve direito falar sobre isso, porém, na época, né, do contexto bíblico, era a pior coisa que uma pessoa poderia pegar. A lepra, ela simboliza o pecado nos nossos corações. Por isso que eu estou dizendo, quantos de nós não somos assim? Quando falamos ou é escrito algo a nosso respeito, valores, qualidades, feitos, conquistas, porém, há uma lepra. A lepra, na verdade, é o orgulho. A lepra é a autossuficiência, é a vaidade, é a dureza do coração. Enquanto essa lepra não for resolvida, Naamã nunca poderia ser ou viver uma vida completa de fato. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele tinha um problema muito sério e crônico na sua vida. E esse texto ele nos ensina que o maior obstáculo entre nós e o agir de Deus muitas vezes não é a falta de fé, mas é o orgulho. Esse texto ele revela de verdade como o orgulho pode afetar a nossa vida. Veja bem, ele não tinha uma crise de fé. Ele tinha fé para crer que ele poderia ser curado. Ele tinha fé para crer que a vida dele poderia ser transformada. Mas a fé nesse caso não foi o suficiente, porque o problema dele não era de incredulidade. O problema de Naamã era um coração orgulhoso. E o orgulho é o que nos impede muitas vezes de vivermos o sobrenatural, de vivermos algo mais da parte de Deus, de vivermos um casamento melhor, uma vida mais abençoada, um ambiente de trabalho melhor. O orgulho que nos impede muitas vezes de viver algo melhor da parte do Senhor em qualquer área da nossa vida. O orgulho muitas vezes levanta uma parede
que impede o mover de Deus nas nossas vidas. Ou seja, se tratarmos o orgulho e nos arrependermos, e nós temos um coração transformado, com certeza muita coisa acontece. A palavra de Deus deixa claro que Deus resiste ao orgulhoso. Eu posso ser filho, eu posso ter uma fé gigantesca, mas se há orgulho no meu coração, o Senhor vai dizer para mim: calma, segura um pouco aí. A Bíblia diz que o orgulho, a soberba, ela precede a ruína na vida de uma pessoa. Então um coração tomado de orgulho, ele é um coração perigoso. Ele é um coração fadado a uma destruição, a uma queda. O que eu tenho visto de homens caírem, homens que outrora serviam a Deus, adoravam a Deus, pregavam o Evangelho, mas o que eu percebo nessas pessoas é que o problema delas não foi falta de fé. Homens de fé, homens e mulheres que pregam, oram, cantam, ministram, lideram. E aí às vezes a gente pergunta: por que aconteceu isso? Por que essa pessoa chegou nesse estado de vida? Eu vou te dizer: o orgulho. O orgulho é uma lepra que, quando toma conta do nosso coração, impede o mover de Deus. Sabe, Naamã, ele era um homem grande, mas ele tinha um problema maior ainda. Naamã era poderoso, ele era um grande general, de uma grande patente, mas ele tinha uma doença. A primeira coisa que eu aprendo com Naamã nesse texto é que o sucesso não nos torna imunes a feridas da alma. O fato de eu ser uma pessoa bem-sucedida, de eu ter conquistas, de eu vivenciar prosperidade na minha vida, não me torna imune a eu ter problemas. Naamã, ele era um homem respeitado pelos de fora, porém ele estava adoecido por dentro. Naamã vivia de aparência, mas a realidade do seu coração era muito sério. Mas Deus amava Naamã, e Deus queria tratar com Naamã, e foi isso que Deus fez. Quando Ele permite essa oportunidade, esse movimento dessa menina ir parar na casa dele, e na hora certa testemunhar para ele, e ele ir atrás do profeta para ser curado. Quando essa história acontece, na verdade acontece para revelar o coração de Naamã. Você sabe que tem muita coisa que acontece na nossa vida só para revelar o nosso coração? Você já imaginou? Circunstâncias, para pensar. A Bíblia nos orienta que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, ou seja, tudo que acontece tem um propósito de Deus na nossa vida, sejam elas boas ou ruins. Aquele chefe que te persegue, ele está fazendo isso simplesmente porque ele não gosta de você. Mas Deus permite que às vezes essa perseguição aconteça para Deus saber o que está no seu coração de fato. Aquela crise, aquela situação que você está vivendo, na verdade é para expor. Aquela calúnia, aquela difamação ao seu respeito, é justamente para expor o teu coração, para que Deus possa tratar você. Às vezes um acidente, uma crise, uma circunstância, eu não estou dizendo que Deus fez, mas Deus usa a circunstância para tratar conosco, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu preciso reconhecer Deus em todos os meus caminhos. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus, Ele usa meios simples para confrontar nosso orgulho. É interessante que uma menina, uma serva cativa, que trabalhava lá na casa de Naamã, que provavelmente por muitos momentos passou despercebido, porque normalmente o tratamento com gente assim é essa, passa despercebido, não dá muita importância.
Mas aquela menina, a um certo momento, ela falou, olha, se ele conhecesse o profeta, ele seria curado. Deus usa meios simples para tratar conosco e para nos abençoar. Mas muitas vezes o nosso orgulho impede que possamos ouvir essas vozes. Porque às vezes nós achamos que somente a tal pessoa, o ungido, o poderoso do Senhor, pode ser alguém usado por Deus para abençoar a nossa vida. E quanto mais autoridade, quanto mais sucesso, quanto mais estudo, quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior a nossa conta bancária, quanto maior a nossa cultura, mais difícil fica para a pessoa poder discernir vozes que possam abençoar a vida dela. Eu conversava com uma pessoa esses dias e eu confrontei ela nisso. Eu falei, você é muito orgulhoso. Falei, o seu problema é o orgulho e a arrogância. Ah, por que você está falando isso comigo? Eu sou amigo dela. Eu falei, porque você não vai em nenhuma igreja. Porque você só tem pontos críticos de igreja. Você critica a igreja, você diz que não tem igreja, que a igreja lá tem problema, que a igreja B tem problema, que a igreja C tem problema. Na sua cidade nenhuma igreja serve. Você às vezes sai da sua cidade, você anda quilômetros para ir em outra igreja. Falei, você é um arrogante, orgulhoso, prepotente. Porque no fundo você está dizendo, ninguém é bom o suficiente para falar na minha vida. Você não vai para nenhuma igreja e você fica dando desculpa que a igreja tem problema, porque no fundo você é um orgulhoso que não quer submeter a ninguém, porque você acha que nenhum pastor é bom o suficiente para falar na tua vida. E é meu amigo. Falei para ele. E quantas vezes eu vejo pessoas tendo esse mesmo coração? Ah, não vou lá na célula tal, não. Por quê? Rapaz, não sabe nem ler direito. O cara é líder de célula. Pessoa, sabe? Você vê que quando vai ler, engasga tudo na leitura, né? Tem uma dificuldade, não fala um português bonito, às vezes erra até no português. Eu vou ouvir alguém? Eu não ouço esse tipo de gente orgulhoso. Porque pode ser que aquele que não lê direito pode ser o instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Se Deus usou um burrinho, um jumentinho para falar com alguém, por que que Deus não pode usar a minha vida? A vida do irmãozinho lá. Ah, mas ele, onde já se viu? Eu sou uma pessoa de alta patente na sociedade atual. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tenho carro, eu tenho estudo, eu tenho MBA, eu falo tantas línguas, isso e aquilo. Quem é fulano para falar na minha vida? A diferença entre você e o fulano não é o seu currículo. A diferença entre você e o fulano é a unção. E a grande diferença é a unção. O problema é que o outro tem unção. Qualquer pessoa que quando sobe nesse púlpito para pregar, eu sou pastor há tantos anos, isso e aquilo, mas quando a pessoa está aqui pregando, o meu coração ali é de ovelha. Eu estou ali para ouvir. Eu sei que a pessoa que pegou esse microfone tem autoridade para falar. E o que ela disser eu sei que é de Deus e eu vou ouvir. Sabe, Deus escolhe falar através de pessoas insignificantes às vezes. Já parou para pensar nisso? É interessante que a história conta que Samuel, ele é chamado para ungir o novo rei. E quando ele chega na casa de Jessé, pai de Davi, ele olha para o irmão mais velho de Davi com um cara bonito, imponente, forte, sarado. Ele fala, cara, esse é o rei. Só pode ser. Olha a cara, olha o porte, olha a postura, olha a aparência. Deus fala, não é. Não é, Samuel. Você está olhando para a aparência, eu olho para o coração. Cadê Davi? Davi nem estava na sala. Davi chega um menino, com cara, provavelmente alguns historiadores bíblicos dizem que Davi tinha ali, era um adolescente, na casa dos 16, 17 anos.
Adolescente, 16, 17 anos, é aquela pessoa fora de esquadro, né? Ele está em fase de crescimento, uma hora uma coisa está, o nariz é grande, é fora de esquadro. Essa é a fase, cheio de espinha na cara, aquela cara de fuinha que todo adolescente tem, né? Você olha, você fala assim, só errei, meu Deus do céu. Mas Deus falou, eu conheço o coração dele. Deus olha para a nossa realidade do coração e não para a nossa aparência. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, o milagre começa quando alguém pequeno teve uma palavra grande. Eu quero dizer para você que é líder de célula, você é essa serva que está lá toda semana pregando a palavra. Continue, porque Deus vai usar vocês para abençoar muita gente em nome de Jesus. Ah, mas quem sou eu? Não importa quem é você, importa quem você representa e quem você carrega no teu coração. É isso que nós precisamos entender. Sabe? Deus muitas vezes usa pessoas simples, situações humildes para quebrar nosso coração altivo e nos mostrar o caminho da cura. O que Deus queria tratar com Naamã não era a sua lepra. Aos olhos naturais ele tinha um problema de pele, ele tinha uma doença crônica, mas o maior problema de Naamã era o seu orgulho. Você é tão grande quanto a sua humildade. Humildade não é negar a força. Humildade é reconhecer os seus limites. É que você precisa dos outros para chegar aonde você precisa chegar. É somente a humildade que vai criar relacionamentos duradouros e que vai levar você ao seu destino. O orgulho não tem amigos. Orgulhoso vive isolado, porque o orgulhoso não consegue reconhecer que pessoas podem nos abençoar. Eu tenho aprendido, eu tenho feito um curso de MBA e me impactou algo que eu aprendi nesses dias no curso, e eu tenho percebido como é a realidade. 75% do seu sucesso, 75% do seu sucesso está relacionado na sua capacidade de se relacionar, relacionado à sua capacidade de interagir com pessoas. Somente 15%, não, 25% está relacionado à sua capacidade técnica. Ou seja, você pode fazer faculdade, você pode fazer cursos, você pode ser expert em uma área, você pode ter uma alta habilidade naquilo. Mas se você não entender que a sua maior habilidade é lidar com gente, você vai se tornar uma pessoa altamente habilidosa, mas isolada e sozinha, frustrada, decepcionada, porque não conseguiu avançar e prosperar na vida. Porque são pessoas são instrumentos de Deus. O orgulhoso não sabe pedir ajuda. O orgulhoso não sabe reconhecer que ele tem limites e que ele não faz tudo sozinho. É como um líder. Tem líder que sofre porque ele não sabe pedir ajuda, porque ele acha que é humilhante pedir ajuda. Eu vou fazer sozinho isso aqui, porque sabe do negócio? Eu vou ficar pedindo para os outros, eu fico aí me humilhando, fico pedindo lá no grupo, irmão, vem ajudar, irmão, vem ajudar. No final eu vou carregar, sabe do negócio? Eu vou fazer sozinho, porque eu faço melhor e ninguém enche o meu saco, e eu vou trabalhar sozinho. Vai morrer sozinho, isolado, doente às vezes. Tem gente que é assim. Eu não trabalho com ninguém, eu trabalho sozinho. Sabe por quê? Porque ninguém vai fazer tão bom quanto eu faço, e eu não aguento ficar com os outros, e isso e aquilo, eu vou ficar pedindo, as pessoas não sabem, as pessoas são tudo burra, é isso e aquilo. Orgulhoso. Você conhece alguém assim? Sozinho. Quantas vezes aqui na igreja eu tenho que ensinar os líderes, falar, irmão, peça ajuda. Deus te deu pessoas. Oriente, direcione.
Ah, eu não vou. Você fica lá no grupo, aí ninguém responde, isso e aquilo. Então, muda a técnica de comunicação, mas peça ajuda, dê orientação, dê direcionamento. Mas não faça sozinho. Isso não é liderança. Isso serve para a tua vida, para o teu dia a dia, dentro da tua casa. Como tem mãe que está sobrecarregada porque faz tudo sozinho e fica reclamando, mas manda os outros, pede ajuda, dá orientação, direciona, explica como que deve fazer. Ah, meus filhos não ajudam em nada, essas crianças não ajudam em nada. Direciona, explica. Esses dias meu sobrinho de 8, 9 anos estava em casa um tempo atrás. Não faz nada na casa dele. Passou uns dias em casa e falei, você vem lavar a louça? Eu não. Mas por que não? Ah, na minha casa eu não lavo, foi na casa da sua mãe, mas aqui você vai lavar. Ah, eu não sei, eu te ensino. Lavei uma louça, ele olhando. Falei, você viu como faz? Faz. Então tá bom, faz aqui agora. Lavou a loucinha. Faz de novo. Faz de novo. Esse dia a mãe dele mandou foto. Olha aqui, ó, ele está lavando louça em casa. Você entende? Isso é discipulado. Liderança é isso. Orgulhoso vive sozinho, porque não sabe pedir ajuda. O orgulhoso sofre sozinho porque não sabe pedir ajuda. Quanta gente está com problema no casamento, mas nunca pediu ajuda para alguém. Fica esperando um anjo descer do céu, mas não está pedindo socorro. Olha, preciso de uma orientação. Ah, ninguém vai falar na minha vida. Ninguém fala na minha vida. Eu não quero ninguém falando na minha vida. Vai morrer, orgulhoso. Ah, divorciou. Ah, quebrou financeiramente, não pediu ajuda. Você é empresário, você precisa pedir ajuda para alguém que conhece um pouco mais. Olha, você faz, o que você pode fazer? Olha, eu não estou fazendo isso certo. Alguém sabe mais do que você. Ah, mas é humilhação. É o que você acha. Humildade é quando eu reconheço meus limites. Eu não nego meus potenciais, mas eu entendo que eu não tenho todos os potenciais. Quando estão entendendo, diga amém. O orgulho é quando queremos que Deus faça do nosso jeito. É interessante que Naamã chega e fala assim, poxa vida, mas eu pensei que você ia fazer desse jeito. Porque o orgulhoso ele tem um vício. Todo orgulhoso tem o vício do controle. Ele quer controlar tudo e todos. Ele quer controlar o tempo, o espaço, a matéria. Ele quer controlar o que os outros fazem, o que os outros fazem. Ele quer controlar as ações e reações. Porque o orgulhoso, no fundo, também é um inseguro. E para ele se sentir seguro, ele precisa ter o controle das coisas. Então Naamã vem e fala, tá bom, mas não dá para eu mergulhar naquele outro rio, não? Eu pensei que ele vinha, ia balançar a mão, fazer isso e aquilo. Ele quer controlar até como Deus age na vida dele. Tem gente que é assim. E é engraçado que Eliseu nem sai para recebê-lo. Você sabe que eu falei sobre justiça própria e eu estou falando sobre orgulho, que é uma característica da justiça própria. E o orgulhoso, ele tem uma tendência a se ofender muito rápido. Porque o orgulhoso é aquele que se orgulha até de si, dos seus títulos, das suas conquistas. E aí quando ele passa por algum tipo de rejeição, isso mexe demais com o orgulhoso. O orgulhoso não gosta de ouvir que alguém falou a respeito dele, calúnia, difamação. Isso mexe com o orgulhoso. Onde já se viu falarem de mim? Às vezes tem gente que fala assim, pastor, fulano falou de você, isso e aquilo, mas você não fica chateado? Não.
Não tem problema algum que falou. Muita coisa que falou é até verdade. E na verdade eu sou pior do que isso. O orgulhoso pensa muito em si, o ego, né? O orgulhoso é aquele que tem um ego inflamado. Vou falar sobre isso em outra semana. Mas o orgulhoso tem um problema, ele quer o controle, ele quer decidir como Deus faz as coisas. O orgulho, ele nos faz perder o foco de que Deus quer fazer, porque estamos mais preocupados com a forma do que com o propósito. O orgulhoso, ele resiste muito ao mover de Deus, porque ele quer ter um controle. E Deus, ele não vai prestar conta para nós, irmãos. Tem gente que se acha tão, que ele acha que Deus tem que falar com ele antes de Deus fazer as coisas. Tem gente que é tão arrogante, que ele acha que Deus tem que ficar dando satisfação para ele, o que Deus vai fazer na vida dele. Olha, eu vou mexer aqui, olha, meu amigo, olha, eu vou fazer assim, então você espera um pouquinho aí, que olha, aguenta a bronca aí, que eu vou fazer. Você acha que Deus vai dar satisfação para nós? Mas muitas vezes nós somos assim com Deus. A gente quer o controle de todas as coisas, a gente quer o controle de todas as informações, a gente quer saber cada passo, cada movimento, como é que vai ser. Tem gente que é extremamente controladora. Só que deixa eu te falar uma coisa, no seu mapa de mundo, isso pode funcionar muito bem, porque as pessoas ao seu redor já entenderam, já te aceitam assim, e vida que segue. Mas não pense que isso vai mexer com Deus. Naamã chega e começa a questionar o que Deus está fazendo, ou a maneira como Deus faz. Porque na cabeça de Naamã, o orgulhoso, a coisa só acontece se for daquele jeito. E quantas vezes nós não somos assim? Não, Deus vai fazer, mas tem que ser desse jeito. Aí a gente cria dentro da nossa cabeça uma realidade que não é a realidade de Deus. E isso vale para um monte de coisa. Não, eu só creio que se Deus fizer desse jeito, deixa eu te falar, às vezes Deus vai fazer completamente diferente. Completamente. Vai vir da onde você menos espera. Dos lugares menos improváveis. Das pessoas menos improváveis. Não é o rio Abana e Farfar melhor? Porque a gente sempre vai ter uma tendência a buscar o conforto para o agir de Deus. Para que eu vou mergulhar nesse rio? Ele é tão sujo. Sabe, Naamã queria um milagre que preservasse seu status. Deus queria um milagre que transformasse a sua vida. Muitas vezes nós, o orgulhoso, nós fazemos isso com Deus. Aí eu faço, mas só se for desse jeito. É como servir. Na minha percepção, eu acho que todo mundo... Deixa eu explicar aqui para eu não ser mal interpretado. Eu creio que há pessoas que têm talentos e dons para uma área, para outra. Eu creio que nós devemos desenvolver o nosso potencial naquilo que a gente entende mais ou gosta mais. Porém, quando eu digo, eis-me aqui, e eu quero servir, quem serve, serve em qualquer lugar. Ah não, eu quero servir, mas eu só sirvo se for tal dia, tal hora, tal momento, e de tal forma. Eu nunca entendi isso, pessoalmente. Eu sei a importância das escalas, mas uma das coisas que eu menos gosto que tenha na igreja é a escala, porque quem serve, serve. A escala é importante para uma organização, mas na minha cabeça eu sempre fui para a igreja para servir. Se naquele dia eu não precisar porque alguém está fazendo aquela função, ótimo, mas se precisar eu estou ali para isso, acabou. Eu estou sempre pronto para servir.
em qualquer lugar. Hoje eu estou servindo aqui no púlpito, mas se for necessário me servir para pintar uma parede, eu vou pintar. Se for necessário eu servir para fazer comida no dia de um projeto, eu vou. Se for necessário estar no estacionamento, eu vou. Por quê? Porque quem serve, serve em qualquer lugar. Mas muitas vezes nós não temos esse coração, porque o nosso orgulho nos impede disso. É interessante que a humildade, ela é o caminho da cura. Os servos aconselham Naamã e falam: Naamã, como é importante a gente aprender. E você percebe o processo de transformação do coração de Naamã quando ele dá ouvido aos seus servos. Só pegando num ponto aqui, Naamã fala assim: mas eu esperava que o profeta ia vir, ele ia fazer um sacolejo de mão, e aí sim eu seria curado. Você sabe que às vezes não vivenciamos milagres porque nós queremos controlar até Deus e nós queremos mistificar o processo. Sabia disso? Quando você quer mistificar o processo, o agir de Deus não acontece. Porque nós colocamos assim diante de Deus: olha Deus, se fosse aquele movimento, é como homem de Deus. Principalmente nós que temos essa tendência pentecostal. Uma boa palavra, uma boa mensagem, uma boa profecia, ela tem que vir carregada de um certo teatro. Entendeu? Então, se o profeta falar assim, ele muda o tom de voz, ele faz aquele olhar penetrante: olha, eis que eu te digo, que até treme, e olha penetrante para os seus olhos e diz: irmão, ali na hora você já começa: eita, que é de Deus. Você entende, irmãos, aonde muitas vezes nós estamos pecando? Quando Elias, ele está no meio de um deserto, e Deus vem falar com ele, Deus manda um estrondo. Deus fala: eu não estou no estrondo. Deus manda uma tempestade, eu não estou na tempestade. Deus manda raio, eu não estou no raio. Mas quando vem uma brisa suave, Deus fala: eu estou na brisa. A brisa suave, você precisa ter que até parar para sentir ela em você, porque senão você nem percebe que é uma brisa. Deus pode estar nos trovões? Pode. Mas não quer dizer que Deus estará o tempo todo nos trovões. Ele pode estar numa brisa suave que muitas vezes é imperceptível se você não parar para contemplar aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Mas às vezes o nosso orgulho não nos deixa. Os servos aconselham: ô Naamã, não seria sábio você ouvir? Se ele te pedisse algo completamente difícil, você não iria fazer? Olha como nós às vezes somos tão orgulhosos que a gente quer controlar o processo, e a gente acredita que quando aquilo é complexo e místico, aquilo sim é importante. Se ele não pedisse para você fazer uma coisa muito difícil, tipo rodar 7 vezes, sei lá, carregar uma pedra, andar de joelho, você não ia fazer? E às vezes nós não somos assim, irmãos. A gente olha e fala assim: nossa, que espiritualidade. E aquilo para Deus não serve para nada, porque aquilo é só aparência. Eu me lembro, o meu testemunho de batismo no Espírito Santo foi justamente isso, e é uma característica que o Senhor trata comigo. Não que não seja para uns, mas eu estou dizendo que Deus não faz
a mesma coisa com todos, porque nós somos diferentes. Para alguns o batismo no Espírito Santo, o momento de falar em línguas, de receber o dom, foi no momento do auge, de um momento da igreja, do encontro, de uma conferência, sei lá. E aí quando está no auge, que a pessoa sai falando em rasga em língua, e ela é tomada por poder, glória a Deus por isso. Mas não é assim com todos, porque Deus conhece as nossas estruturas. Eu estava no monte orando com 3 pessoas, numa madrugada fria de Suzano, cheio de pernilongo, e lá onde o monte tinha mais pernilongo do que qualquer outra coisa. E eu saí andando, voltando para o carro, e comecei a falar em línguas. E o cara parou e ficou olhando para o meu lado assim, e começou a orar de novo. E aí passamos ali um tempo em oração, a mais do que aquilo, devia ser umas 4, 5 horas da manhã, orando no monte. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente quer controlar o processo de uma tal forma que até Deus sai da história, porque o nosso orgulho não nos permite nos humilhar. Quem está entendendo? Diga amém. É interessante que Naamã finalmente se rende. E aí ele desce ao Jordão. Diga, ele desceu ao Jordão. E ele não desceu espiritualmente, não desceu fisicamente, mas espiritualmente. E aí ele se rende. E a Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes, conforme o homem de Deus orientou. Por que não uma? Por que não 2? Por que não 3? Mas tinha que ser 7. Por que 7? Porque foi o que o homem de Deus disse que é para fazer, ponto. A palavra de Deus assim: ouve os seus profetas e prosperareis. Nós precisamos entender que quando um homem de Deus, uma autoridade da nossa vida fala algo, Deus se compromete com aquilo que a autoridade falou. Nós precisamos entender que a bênção, o milagre, ele está atrelado a uma obediência. Uma obediência a uma palavra, a uma direção que o Senhor deu. Mas muitas vezes nós resistimos, ficamos argumentando, ficamos questionando Deus. Ficamos dizendo: olha Deus, mas eu não concordo com isso, eu não acho que as coisas devem ser desse jeito, eu não concordo com fulano, eu não concordo com o ciclano, mas foi Deus que colocou, a ponto e acabou. Irmãos, eu fico vendo gente que o tempo todo fica resistindo àquilo que Deus estabeleceu para ela. Resiste às autoridades, resiste à palavra. Eu vejo muitas vezes na igreja. Infelizmente tem gente que senta aí e ouve, mas só ouve. Mas tem uma resistência. E é visível, é perceptível. Como pastor eu posso dizer isso para os irmãos. Depois de tantos anos a gente tem essa percepção. Aqueles que têm um coração aberto para o púlpito, para a autoridade do púlpito, para aquilo que o púlpito direciona, são os que mais prosperam espiritualmente na igreja. Aqueles que vêm e gostam, mas você percebe uma resistência, uma falta de honra, no sentido daquilo que é dito, de quem foi estabelecido, são os que mais espiritualmente são danificados. Porque está atrelado a uma palavra, uma autoridade. Porque a humildade é justamente isso. É eu aprender que eu posso aprender com alguém. Aquele mergulho foi o símbolo de uma rendição. E quando ele se humilhou, a lepra saiu da carne e foi restaurada. Deixa eu falar uma coisa. A cura e o milagre estão do outro lado da obediência e humildade. A cura e o milagre estão do outro lado da obediência e da humildade. Sabe quando seu casamento vai começar a ser restaurado?
Quando você vencer o orgulho e começar a reconhecer também que erra, a pedir perdão, a pedir desculpa, a parar de justificar tudo e todos. Sabe quando seus relacionamentos vão prosperar? Quando você tiver a humildade de reconhecer que você não é o suprassumo de tudo. Eu me ofendi, eu fiquei chateado, eu fiquei isso. O que você pensa que é? A última bolacha do pacote? Porque ninguém gosta de mim, porque tudo que fazem é contra mim, porque olha lá, estão falando de mim. Vai arrumar o que fazer em vez de ficar ofendido. Porque o orgulhoso é assim. Quanto mais ofendido a pessoa se torna, porque mais orgulhoso ela é. Porque o ego tomou conta. O humilde, ele não tem preocupação nenhuma. E é interessante, e eu encerro com isso, que Deus não apenas cura o corpo de Naamã, mas Ele muda o coração daquele homem. Porque aí Naamã volta e fala assim: olha, agora eu reconheço que há um Deus. Naamã, ele passa por um processo de tritura, né, do seu ego, de quebrantamento. O fato dele ter que... Deus podia curá-lo sem mergulhar no rio? Claro. Ele precisava viajar até Samaria? Não. Ele precisava sair da casa dele? Não havia necessidade. Mas foi o processo que expôs, tratou e curou o coração de Naamã. Você está passando por algum processo? Esse processo é para Deus tratar com você. Primeiro Deus expõe, Deus trata e Deus cura. Quem está entendendo, diga amém. O propósito de Deus não é apenas resolver nossos problemas, mas é revelar o seu senhorio e transformar o nosso interior. Algumas implicações práticas a banda sobe, por favor. Primeiro, o orgulho espiritual impede o agir de Deus. Não estamos vendo milagres porque estamos querendo controlar Deus. Deixa eu dar uma explicação aqui na vida financeira de muita gente. Você sabe que tem muita gente que não vive milagre financeiro? Que ele quer controlar Deus nessa situação. Não dou meu dízimo, mas eu dou uma oferta. O que Deus falou para dar? Dízimo e oferta. Não, mas eu só faço isso, eu não faço aquilo. Você quer controlar até como que faz a coisa. Tem dificuldade. A humildade, ela é a chave da restauração. Descer é o caminho para quem quer subir no reino de Deus. Obediência simples geram resultados sobrenaturais. É interessante que Deus não pede o impossível. Ele apenas obedece confiante. O que Deus quer em nós é um coração obediente. Deus quer usar pessoas para falar comigo e com você. Esteja atento às vozes humildes que Deus coloca ao seu lado. Esteja atento. Quantas vezes eu oro e eu falo: Deus, fala comigo a respeito de tal situação. Irmãos, é batata. Ou alguém prega, ou às vezes numa reunião nossa de oração, ou no final do culto, alguém chega e fala assim: pastor, olha, eu tenho uma palavra que o senhor falou comigo, vê se faz sentido. Aí a pessoa vem e fala: olha, eu vi isso, Deus falou isso. Justamente é o que eu estava precisando ouvir. Era justamente a palavra que eu estava precisando ouvir. Não, eu sou pastor, eu não... Se alguém da igreja, irmão, membro comum, quiser falar comigo, eu não recebo, porque eu tenho que receber palavra de apóstolo. Não.
Não existe isso aqui. Qualquer pessoa usada por Deus, ela vai ser o instrumento de Deus na minha vida. Uma criança, às vezes. As irmãs do Kids têm experiências poderosas com crianças. Numa reunião de célula, uma atitude, uma fala, uma oração. Porque quando nós temos esse coração humilde, da onde a gente menos espera, é da onde virá os maiores milagres. Fique de pé em nome de Jesus. Naamã, ele quase perdeu o milagre, porque se ofendeu com a simplicidade do processo. Quase que ele perde o milagre, porque o processo foi tão simples. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes você pode estranhar quando a gente fala isso, irmãos, ora, ou vai dar um abraço em 2, 3 pessoas. Você acha que isso aqui é, sei lá, que você pode pensar, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já tenho histórias dentro da nossa igreja de gente que foi curada do abraço de alguém. Não foi um grande evangelista, um grande homem que veio pregar, e se ele fizer, ótimo por isso. Mas nem sempre nós temos à disposição esses ditos. Eu nem me lembro muito do culto, mas eu me lembro do irmão que me abraçou e orou por mim, e naquele dia eu fui transformado. Quantas vezes deixamos de experimentar a graça de Deus porque esperamos algo mais digno e sofisticado? Mas o evangelho ele é simples, irmãos. O evangelho é: negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deus não cura coração altivo, mas Ele transforma corações quebrantados. E talvez hoje você seja como Naamã, você esteja lutando com algo que só Deus pode curar. É interessante que Naamã, quando vai querer a bênção dele, o que ele faz? Ele põe ouro, põe prata, porque ele na cabeça dele, e eu não o condeno, ele resolvia todos os problemas da vida dele assim, não é assim a vida? Quem tem dinheiro sabe, ele vai lá e compra. Se ele quer comer bem, ele compra. Se ele quer vestir bem, ele compra. Se ele quer, tá calor, eu quero um ar-condicionado, eu resolvo. E é normal, a vida é assim e ótimo. Só que o problema é que o dinheiro compra muita coisa, mas não compra tudo. Mas ele foi na dinâmica dele. E Deus vem, quebra isso e fala: não, meu amigo, não é o dinheiro, não é a sua habilidade, não é o seu currículo. O convite para a igreja hoje é: desça ao Jordão. Descer ao Jordão significa desça do orgulho, desça da autossuficiência, da aparência. Às vezes eu vejo, nós que somos líderes aqui na igreja, às vezes tem gente que vem aqui, faz apelo, e às vezes a gente não vem no apelo, sabe por quê? Mas se eu for, o que vão falar de mim? Imagine, se eu for, meu Deus, mas fulano está fazendo um apelo sobre quem tem problema. Se eu for, vão falar que eu tenho problema. Eu tenho mesmo. E qual o problema de eu ter problema? Há um tempo atrás o pastor Edmar, num culto, foi usado por Deus, e ele falou: queremos orar por questão de empreendedorismo. Lembra disso, pastor Edmar? Quem tem negócio, quem tem vontade do negócio. E ele chamou, alguns irmãos vieram, eu estava no meio, fui lá receber oração. Deus tem sido bom, tem abençoado, e tenho certeza que outros têm testemunho.
Desça ao Jordão. Mergulhe. Mergulhe na graça, mergulhe, sabe, na cura que restaura e salva. Abra mão desse orgulho que só trava você, que te impede. E se disponha a dizer: Deus, eu estou aqui. Senhor, eu admito, eu tenho dificuldade. Senhor, eu admito, eu tenho medo. Senhor, eu admito, eu tenho minhas limitações, eu tenho minha dificuldade nessa área. E somente quando nós admitirmos de fato, isso chama de quebrantamento, é quando Deus começa a operar. É o dia em que eu digo para o Senhor: olha, eu não tenho como fazer, mas o Senhor pode fazer. Pode ser que você esteja lutando contra algo, às vezes um vício. Ninguém sabe que você tem. Só Deus sabe a luta que você vive, mas você diz: não, mas eu vou conseguir. Eu sozinho vou vencer isso. Quero te dizer, não vá. Isso é um engano de Satanás. Sabe o dia que você vence o vício? O dia que você admite que você tem um vício. O dia em que você busca ajuda certa e fala: olha, eu preciso de ajuda. O dia em que você confessa, se arrepende e diz: eu tenho um problema. Homens que muitas vezes sofrem com a questão sexual, pornografia, masturbação. Deixa eu te falar uma coisa: você não vence isso sozinho. Sou homem também. Deixa eu te falar, a gente precisa um dos outros. A gente precisa de gente. Eu não estou falando que você tem que abrir a sua vida para todo mundo, mas eu estou falando que tem gente que pode te ajudar. Quantas vezes eu precisei, chamei pessoas, e quando eu estou às vezes com o coração angustiado, eu tenho pessoas no qual eu abro meu coração e falo: eu estou com essa situação, eu preciso de ajuda, eu não consigo vencer isso, eu estou passando por essa crise. A humildade é reconhecer que pessoas podem me abençoar.